Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine, para a gente conversar um pouquinho sobre a semana que vai do dia 30/11, dia de eclipse, né? Todo mundo fica animado aí com a história, ou até com medo com a história do eclipse, até o dia 6 de dezembro. Essa semana a gente tem esse eclipse que inicia a semana, né? Bem na segunda-feira, 6h30 da manhã, quer dizer, mais segunda-feira do que isso, impossível. E depois a gente tem o Saturno fazendo um bom aspecto com Mercúrio. Isso é muito interessante, porque esse eclipse, ele traz pra gente a ideia do entender as emoções, né? Entender aquilo que está obscuro, aquilo que a gente não enxerga com relação às próprias emoções da gente. O Sol ele fica em evidência, né? Porque é ele que brilha sobre a Terra e manda uma sombra sobre a Lua. Então a consciência está muito clara, né? Muito vívida. E aí a gente consegue enxergar isso muito bem num eixo de conhecimento que é Gêmeos, onde se encontra a Lua, e Sol, e Sagitário, onde se encontra o Sol. Então, entender os sentimentos. Por que eu sinto assim, né? Da onde vem isso? É questionar-se, é tentar entender, mas para fazer a coisa ficar mais prática, ficar mais simples, a vida da gente não é tão longa para a gente ficar num eterno sofrer, né? Por coisas que já passaram. Então, é muita consciência daquilo assim, por que eu estou me aprisionando naquele sentimento, naquela dor ou naquele sofrimento, né? Não tem essa necessidade toda de eu pautar a minha vida, aquilo não me define. E eu não tenho muito tempo a perder, né? O Saturno ali junto com o Mercúrio fazendo bons aspectos entre o Capricórnio e o signo de Escorpião, é mais ou menos assim, organiza suas emoções, né? Concentra aí para você poder resolver seus problemas. Porque tem muita coisa acontecendo, a vida é para ser vivida, não para ser sofrida, né? Muito isso. E também a questão traz pra gente muita questão do poder do pensamento, né? De que e essa situação de Saturno com Mercúrio é muito isso, porque a questão do pensamento cria realidade, né? Que remete ao poder do pensamento. Por que eu tô falando isso? Eu vou explicar dentro do astrologês, né? O Saturno é a realidade, é a verdade, é o que realmente acontece, né? Dentro do tempo da vida da gente no presente. O Mercúrio, ele fala da mente, né? Fala do que a gente pensa. Então, o pensamento dentro de uma realidade. O pensamento pode criar a realidade, né? E dentro do signo de Escorpião, estando o Mercúrio, esse pensamento tem poder. Por quê? Porque o signo de Escorpião é poderoso, né? Então, o Mercúrio, quando está em Escorpião, ele traz essa ideia de que o pensamento tem poder. Então, os três, né? Vamos dizer assim, o Mercúrio em Escorpião, o Mercúrio fazendo bom aspecto com o Saturno, e o Saturno estando em Capricórnio, sendo o regente de Capricórnio, né? Traz pra gente muito essa ideia clara, tipo assim, quase que esfrega na cara da gente a ideia do que o pensamento cria realidade. E quanto mais você der poder a esses pensamentos, melhor ou pior será para você. Por quê? Porque se esses pensamentos forem positivos, forem otimistas, forem para cima, forem numa vertente de ladeira acima, melhor, porque você está vibrando o que você deseja para sua vida. Agora, quando esses pensamentos forem ladeira abaixo, forem pessimistas, forem eu não vou conseguir, isso não vai dar certo e ficar reclamando da vida, aí já não é tão bom. Especialmente porque eu vou insistir nessa ideia que eu já falei no vídeo passado, vou falar nesse vídeo novamente. 2021, o ano astrológico, né, que começa em março, traz pra gente essa ideia do magnetismo do poder do pensamento. Então é muito importante a gente já ir nesse treinamento, né? E tudo que está acontecendo está mostrando pra gente que o pensamento realmente tem poder, né? O cosmos está escrevendo no céu, né? Através das suas letras luminosas em estrelas, né? Para a gente poder entender que o poder do pensamento é importante, que a gente não pode, por exemplo, eu não posso querer prosperidade, eu não posso querer comprar um carro do ano e ficar focando nos impostos que eu vou ter que pagar, no prejuízo que esse carro vai me dar, na manutenção que vai ser e a troca dos pneus. Quer dizer, o universo não entende o que você quer. Você quer um carro do ano, mas você fica reclamando das coisas que o carro do ano pode trazer para você e isso pode ser ruim? Então, tipo assim, não dá para entender, né? Nem se eu fosse explicar isso para uma pessoa, não entender. Imagina o universo. Você vibra querendo um carro do ano, mas ao mesmo tempo você se preocupa absurdamente com relação às questões ligadas ao que esse carro pode trazer de prejuízo para você. Então é complicado,
né? Então é importante que a gente entenda como que esse mecanismo funciona, para a gente poder mentalizar certo na direção da prosperidade, na direção da felicidade que a gente quer, na direção do sonho que a gente quer realizar. Porque é assim que as coisas acontecem, né? Óbvio que tem toda uma situação de força de vontade, de determinação, de trabalho, de dedicação e blá, 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 blá. Mas se o meu pensamento não estiver focado naquilo, né? Se eu quiser ter prosperidade e ficar pensando que essa prosperidade pode me tirar alguma coisa que é muito importante para mim, a prosperidade não vem, porque enquanto você não desapegar daquela ideia de importância daquela coisa na sua vida, porque se a prosperidade vier, tira aquilo de você, você não vai ter prosperidade, porque não chega, porque o que você mais quer é ficar com o que você tem. Né? Então por isso que a gente fala muito do desapego, da consciência do que você realmente quer e do que você não precisa mais. E essa história de Saturno fazer um bom aspecto com Mercúrio no dia de um eclipse que traz pra gente um entendimento das nossas emoções, pra gente fazer a coisa ficar prática, simplificar a vida, entender que a gente não pode perder tempo, né? É a questão da gente entender que a gente tem que organizar nossos pensamentos no sentido de fazer com que eles tenham uma coerência para seguirem dentro do que a gente quer, né? Dos nossos objetivos. A Lua, essa semana, ela passa por esse eclipse, é um eclipse de lua cheia, né? Então é um eclipse lunar. Ele acontece nesse eixo, né, de Sagitário e Gêmeos, e a Lua segue para Câncer na quarta-feira. Então aí vem aquela coisa da gente acolher esses sentimentos que a gente descobriu, né, que a gente entendeu que a gente teve. E aí mostrar isso para o mundo, né, para a gente poder resolver essa questão, para a gente poder brilhar com a Lua em Leão. Né? Porque aí a Lua entra em Leão depois de Câncer, né? Mostrar tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente entendeu e que a gente pode transformar aquilo numa bela criação, né? Algo que a gente pode trazer de dentro para fora, expor aquilo tudo de bonito que a gente descobriu e não do feio, né? O feio a gente acolhe, o feio a gente entende, as sombras a gente traz pra gente e diz, ok, tudo bem, você existe, mas não vai me dominar. Né? É a questão de não dar poder à sombra, não dar poder ao medo, não dar poder à insegurança, para não sucumbir a isso, no sentido da negatividade, do pessimismo, do eu não vou conseguir, né? Então é pra gente acolher. É duro? É difícil? É sofrido? Sim, mas você vai se deixar dominar por isso? Né? A pandemia mesmo é um processo dolorido para todo mundo. Só que tem uns que estão lidando melhor com a situação e outros que não estão lidando tão bem com a situação. E é hora da gente poder virar a chavinha e entender que isso é um momento minúsculo na vida da gente. Que tá tendo impacto? Tá doendo? Tá sofrendo? Tá, mas você vai transformar isso em 24 horas do seu dia? Não pode, né? É justamente o contrário, é ver o lado luminoso da situação, que é o que o eclipse traz pra gente. O que de bom eu posso tirar disso? Que aí é o signo de Sagitário que sempre tá assim, tudo bem. Né? A geladeira descongelou, molhou a cozinha inteira, me atrapalhou a vida inteira, mas ok, pelo menos limpou o piso da cozinha. Entendeu? Então é uma visão assim, uma visão otimista, tirando a parte boa das coisas, porque tudo tem um lado luz e sombra, até as coisas muito boas têm um lado negativo. Mas se a gente focar só no lado negativo, inclusive das coisas boas, imagina como é que vai ser a vida da gente. Né? Então esse eclipse junto com esse Saturno em bom aspecto com Mercúrio, ainda no signo de Escorpião, traz isso pra gente. O Mercúrio, que está em Escorpião hoje, na segunda-feira, segue para Sagitário na terça, no final da tarde, às 16h50. Né? Então o Mercúrio ingressando no signo de Sagitário, ele expande a mente de um tamanho que a gente consegue enxergar coisas no horizonte que a gente não via. Né? E compartimenta essas coisas, inclusive as questões emocionais, de forma que a gente vá, é como se fosse assim, a gente vê uma bola de neve no horizonte, aí a gente vai compartimentando essa bola de neve em bolinhas de neve, para a gente poder ir resolvendo um problema de cada vez, né? Então, para não se assustar com aquela coisa que você vê no horizonte. Né? Você sai das profundezas lá de Escorpião, que você fez uma revisão de todas as questões dos seus sentimentos, das suas emoções, veio um eclipse, traz uma consciência de entendimento dessas emoções, dessas sombras que você tem, e aí você vai para um signo de Sagitário que fala assim, olha só, a ideia total, a figura total é essa, né? Mas você não precisa resolver tudo de uma vez.
Vai resolvendo aos pouquinhos, vai resolvendo compartimentado, né? E traz uma sede também muito grande de conhecer, né? Amplia a vontade de saber. Não é o signo que Mercúrio se sente melhor, porque Sagitário é muito do todo, né? E Mercúrio, que é do signo de Gêmeos, que é onde Mercúrio tem seu domicílio, ele é dos compartimentos, ele é das partes, né? Ele é dos pedacinhos. Mas ao mesmo tempo traz essa amplitude de querer saber mais. E que você pode fazer isso aos poucos, que você pode fazer isso por partes, né? Tanto com relação a conhecimentos que você quer adquirir, assim como com relação a conhecimento sobre si mesmo. Você não tem que se conhecer assim, né? Você pode se conhecer aos poucos. Você pode ter uma visão geral, é como se fosse um quebra-cabeças, né? Sagitário é o quebra-cabeça montado, você viu. E o Mercúrio são as pecinhas, né? Então, a ideia é você entender cada pecinha dessa para saber em que lugar que ela vai. E aí você monta o quebra-cabeça, que é o que você está vendo no horizonte, o desenho inteiro, né? A imagem completa, tá? E aí a gente segue a semana, né, com a Lua ingressando aí no signo de Leão, já seguindo para ser uma Lua minguante. E a gente tem no domingo um aspecto maravilhoso de um Netuno em Peixes, já direto, né? Fazendo um trígono com Vênus em Escorpião. É um trígono de água entre dois signos de sentimento, né? Muito bonito isso, que traz assim, tá? Entendi minhas emoções de uma forma pragmática, de uma forma mais tangível. Agora eu tenho que ver o que eu vou fazer com isso, né? E abre a questão do amor, da empatia, da compreensão do outro, né? De você enxergar às vezes que aquela dor que você tem, que o outro infligiu sobre você, pode ser perdoada para te libertar e também acalentar o outro. A questão do romantismo, a questão da gentileza, de abraçar a alma do outro com tudo que tem ali, com a luz, com a sombra, com tudo que porque amor não divide, né? Traz muita ideia do amor incondicional. Apesar das suas sombras, eu te amo. Apesar das ideias que eu não gosto em você, eu te amo, né? Então, esse domingo traz muito isso pra gente. Então, a gente fecha uma semana de um eclipse de entendimento de emoções, com abertura pra gente poder transformar amargura em amor que cura. Tá bom, meus amores? Boa semana pra vocês. Logo mais eu tô no programa Alta Astral com a apresentadora Patrícia Penteado às 13 horas falando sobre as carências dos signos, tá bom? Aqui tá o meu contato de telefone, o meu site www.astrolumine.com.br. O texto tá lá para vocês lerem com todos os detalhes, tá bom? Curte aí o canal, o vídeo e dá um joinha pra gente e se inscreve se você não tiver inscrito nessa bolinha aqui em cima, tá bom? Beijão, boa semana, tudo.